Você já se perguntou quem foi Bartolomeu na Bíblia? Ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo para serem suas testemunhas e mensageiros. Mas o que sabemos sobre ele? Qual foi sua história? O que ele fez depois da ascensão de Jesus? Neste vídeo, vamos explorar algumas informações bíblicas e históricas sobre esse personagem tão importante para a fé cristã. Uma das primeiras questões que surgem ao estudarmos a vida de Bartolomeu é: ele é o mesmo Natanael que aparece no Evangelho de João? Essa é uma hipótese bastante aceita por muitos estudiosos, baseada em algumas evidências textuais e contextuais. Vejamos algumas delas. O nome Bartolomeu significa filho de Tomai em aramaico, e pode ser um sobrenome ou um patronímico, ou seja, uma forma de indicar a filiação de alguém. Assim, Bartolomeu poderia ter outro nome próprio, como Natanael, que significa Deus deu ou dom de Deus em hebraico. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam Bartolomeu nas listas dos 12 apóstolos, mas nunca falam de Natanael. O evangelho de João, por sua vez, menciona Natanael 4 vezes, mas nunca fala de Bartolomeu. Isso pode sugerir que eles são a mesma pessoa, com nomes diferentes. Nas listas dos 12 apóstolos dos evangelhos sinóticos, Bartolomeu sempre aparece junto com Filipe, o que pode indicar uma relação de proximidade ou parceria entre eles. No evangelho de João, é Filipe quem apresenta Natanael a Jesus, o que também pode sugerir uma amizade entre eles. No Evangelho de João, Natanael é apresentado como um israelita sincero, sem falsidade, que reconhece Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel, após um diálogo surpreendente com ele. Essa descrição se encaixa com o perfil de um apóstolo, que deveria ser um fiel seguidor e testemunha de Jesus. No final do Evangelho de João, Natanael é mencionado como um dos 7 discípulos que viram Jesus ressuscitado à beira do mar da Galileia, o que confirma sua participação no grupo dos apóstolos. Portanto, há boas razões para acreditar que Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa, embora isso não seja uma certeza absoluta. De qualquer forma, vamos usar o nome Bartolomeu neste vídeo, por ser o mais conhecido e usado pela tradição cristã. Bartolomeu era um pescador de Caná da Galileia, uma cidade onde Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho nas bodas de Caná. A primeira vez que vemos Bartolomeu na Bíblia é no Evangelho escrito por João, onde ele é apresentado a Jesus por Filipe. Esse encontro é muito interessante e revelador, pois mostra a personalidade e a fé de Bartolomeu. Filipe, que havia sido chamado por Jesus para segui-lo, foi até Bartolomeu e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Essa era uma forma de dizer que Jesus era o Messias esperado pelo povo de Israel, o cumprimento das promessas de Deus. Bartolomeu, porém, ficou desconfiado e perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Essa pergunta revela que Bartolomeu era um homem conhecedor das Escrituras, pois sabia que Nazaré não era uma cidade mencionada nas profecias messiânicas. Além disso, mostra que ele era um homem sincero, que não se deixava levar por qualquer novidade ou boato. Filipe, então, o convidou a ir ver por si mesmo, dizendo: vem e vê. Essa foi uma atitude sábia, pois Filipe não tentou convencer Bartolomeu com argumentos ou evidências, mas o levou até a fonte da verdade, que era o próprio Jesus. Assim, ele demonstrou confiança e respeito pelo seu amigo. Quando Bartolomeu se encontrou com Jesus, ele ouviu dele uma saudação surpreendente: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Essa frase mostra que Jesus conhecia o coração de Bartolomeu, e o elogiou por sua honestidade e integridade. Jesus também o chamou de verdadeiro israelita,
o que significa que ele era um descendente fiel de Jacó. Bartolomeu ficou impressionado com as palavras de Jesus e perguntou: "De onde me conheces?" Ele queria saber como Jesus sabia tanto sobre ele, sem nunca tê-lo visto antes. Ele estava intrigado e curioso com aquele homem que parecia ter uma sabedoria e uma autoridade sobrenaturais. Jesus, então, revelou que o havia visto debaixo de uma figueira, antes que Felipe o chamasse. Esse detalhe deve ter sido muito significativo para Bartolomeu, pois provavelmente ele estava orando ou meditando nas escrituras debaixo daquela árvore, como era costume dos judeus piedosos. Assim, Jesus mostrou que ele conhecia não só o seu exterior, mas também o seu interior, o seu relacionamento com Deus. Bartolomeu, então, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e o Rei de Israel, e o confessou com fé e admiração. Ele foi o primeiro discípulo a usar esses títulos para se referir a Jesus, o que mostra que ele entendeu quem Jesus era, e o que ele veio fazer. Ele também demonstrou humildade e disposição para seguir aquele que era superior a ele em tudo. Jesus, por fim, prometeu a Bartolomeu que ele veria coisas maiores do que aquelas, e que ele veria o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa foi uma forma de dizer que Bartolomeu seria testemunha dos milagres e das maravilhas que Jesus realizaria, e que ele participaria do plano de salvação de Deus para a humanidade. Jesus também se identificou como o Filho do Homem, um título messiânico tirado do livro de Daniel. Assim, Bartolomeu se tornou um dos discípulos de Jesus, e foi escolhido como um dos 12 apóstolos. Ele seguiu Jesus durante seu ministério público, testemunhou seus milagres, seus ensinamentos, sua morte e sua ressurreição. Ele também estava presente na ascensão de Jesus ao céu, e recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, junto com os outros apóstolos. Depois disso, Bartolomeu se dedicou a pregar o Evangelho em vários lugares, como Chipre, região que ele visitou, junto com Paulo e Barnabé, antes de se separarem. Ele evangelizou os judeus e os gentios da ilha, e enfrentou a oposição do mágico Elimas, que tentou impedir a conversão do governador Sérgio Paulo. Segundo uma antiga tradição, ele pregou o evangelho na Etiópia, e converteu muitos etíopes, inclusive a filha do rei, que se chamava Candace. Ele também fundou uma igreja na cidade de Axum, que existe até hoje. Ele pregou o evangelho na Mesopotâmia, aos habitantes da região entre os rios Tigre e Eufrates, que era governada pelos partos. Ele também implantou várias igrejas, e nomeou bispos e presbíteros para cuidar delas. Também pregou o evangelho aos partos, que eram um povo guerreiro e resistente ao Império Romano. Batizou muitos deles, e os ensinou a seguir os mandamentos de Jesus. Pregou o evangelho na cidade de Herápolis, na Licaonia, onde encontrou um ídolo chamado Abaris, que era adorado como o deus da saúde. Ele desafiou os sacerdotes do ídolo a curar um homem paralítico, mas eles não conseguiram. Então, ele orou a Jesus, e o homem foi curado. Muitos creram em Jesus, e o ídolo foi destruído. Pregou o evangelho na Índia e converteu muitos indianos. Na Armênia, pregou o evangelho, e converteu Polímio, que era irmão do rei Astiages. Porém, o rei Astiages se irritou com a conversão de seu irmão, e mandou prender e torturar Bartolomeu. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado, por volta do ano 70 depois de Cristo. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado fora de Jerusalém. Bartolomeu foi um homem de fé, coragem e sinceridade. Ele nos ensina a seguir Jesus com todo o nosso coração, e a anunciar o seu amor a todas as nações. Que possamos imitar seu exemplo, e sermos também verdadeiros discípulos de Cristo. Obrigado por assistir, e até a próxima!